Mateus capítulo de número 21. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus. Mateus 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouve o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Curve a sua cabeça. Obrigado por esse momento de palavra, Senhor. Obrigado por estarmos diante dela nesta manhã. Queremos ser redarguidos, instruídos em verdade e em justiça por ela. Fala conosco nesta manhã. Confronte-nos. Edifique-nos, exorte-nos. Nos ensine o caminho, Senhor. Nos ensine o caminho. Somos a tua igreja. Pai, alguma coisa, e eu sei que é o teu Espírito que testifica que não há muito tempo. Nós fazemos planos, verdade. Estamos acostumados a isso. Mas o teu Espírito que geme nesta hora faz a gente sentir que são os últimos cultos, as últimas oportunidades, as últimas mensagens que estamos ouvindo. Ajude-nos a aproveitar esse instante. Se utilize deste momento para nos preparar para esse advento, para não correr o risco de o Senhor voltar e nós ficarmos. Coisa muito mais séria do que nós possamos imaginar, Senhor. Eu sei que o Senhor está se utilizando deste vírus para peneirar o trigo, para trabalhar em nós. Ministra-nos nesta manhã, pelo teu Espírito. Tu tens autoridade para intervir no culto. Repreendemos potestades e principados na autoridade do nome de Jesus. Sejam queimados deste lugar. Sejam tirados desta casa. E que o teu Espírito tenha liberdade para ministrar aos corações. E que toda atenção seja voltada à tua palavra nesta manhã. No nome de Jesus. Tome assento. Louvado seja Deus. Olhe para mim. Oh, Jesus. Estamos há 3 semanas hoje falando sobre esse texto. A purificação do templo. No YouTube nós temos mensagens, as 2 anteriores, e o Espírito colocou esse texto no meu coração por estarmos numa campanha de oração. Estamos em 30 dias em oração, os 30 dias do mês de novembro. Ainda faltam 9 dias, contando com hoje. Se você não aderiu à campanha, comece a orar conosco hoje, entre 10 da noite e 2 da manhã, ou qualquer outro horário,
se você não pode nesse horário. Mas olha, pelo mínimo, pelo menos 30 minutos. Você não vai fazer bem para ninguém, senão para você mesmo. Mas as pessoas que estiverem ao seu redor serão influenciadas pela sua intimidade com Deus. Esse texto tem tudo a ver com oração. Há uma progressividade espiritual, sem entrarmos em muitos detalhes. E o que eu tenho a dizer esta manhã é muito simples, é muito básico. Mas às vezes as maiores verdades estão em textos simples e básicos. Nós aqui complicamos. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam. Derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Este é o versículo de número 12. Depois ele disse: a minha casa será conhecida em todas as nações como casa de oração. Terceiro lugar, cegos e coxos que estavam do lado de fora e que não podiam entrar à casa porque estava lotada de animais quebrados, mal cheirosos, moedas enferrujadas, ocupando o lugar de Deus. Quando os animais saíram, quando a ganância saiu do templo, observe, a casa foi limpa. Jesus disse que a casa agora é casa de oração. E aí cegos e coxos entraram e a casa limpa e casa de oração se transformou em casa de poder, porque cegos e coxos foram radicalmente curados. Observe, pelo amor de Deus, a progressividade. Eu estou pregando Bíblia. Não foram cegos e coxos curados antes da casa ser limpa. Não houve milagre na casa antes que Jesus disse: ela é casa de oração. Há uma progressividade espiritual. Primeiro a casa foi limpa. Depois a casa se tornou em casa de oração. E aí então, como consequência, ela se transformou em casa de poder. As pessoas entravam de um jeito e saíam do outro. E por último, diz a Bíblia, versículo de número 15, que as pessoas, as crianças foram atraídas, vendo milagres dentro da casa. Cada um saiu da onde estava e entrou no templo, ou no átrio do templo. Quando viram milagres, cegos tendo seus olhos abertos, coxos, aleijados tendo a sua deficiência curada, elas começaram a cantar e a dizer: Hosanas ao filho de Davi, Hosanas ao filho de Davi. A casa primeiro se tornou numa casa limpa, depois numa casa de oração, depois numa casa de poder, onde milagres aconteceram, e por último numa casa de adoração, onde havia moedas, animais quebrados, mal cheirosos, que não representavam a Jesus. Quando eles saíram, a casa se tornou numa casa de adoração. Paulo escreve dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a casa, hoje o templo, onde o Espírito de Deus habita. E esta casa jamais se tornará numa casa de poder, de adoração. E é por isso que poucas pessoas aproveitam o culto. Porque vir à igreja é lindo, é maravilhoso, continue vindo, mas não é tudo. É possível estar aqui e não cultuar. É possível estar aqui e não adorar.
se não há culto na minha casa, se não há adoração dentro do carro, se não há adoração no sábado, quando não tem culto, na segunda-feira, não haverá adoração quando nós nos juntamos aqui. Jamais seremos uma casa de adoração. E vamos entender por que não hoje, semana que vem. Porque hoje eu quero falar do segundo aspecto. Demos introdução há 2 semanas atrás, falando sobre, já que estamos numa campanha de oração, que a oração começa com um desejo que deve se transformar num hábito, que depois se transforma em prazer. Esta foi a mensagem de 2 semanas atrás. Está no YouTube, ouça se você não ouviu. Tudo começa com um desejo que o Espírito de Deus coloca, de querer viver mais perto de Deus, de saber que eu tenho sido abençoado. É semana de ação de graças, e seria incoerência nossa dizer que não temos recebido bênçãos de Deus, porque só por estarmos aqui esta manhã é um grande, extraordinário sinal de que temos sido, sim, profundamente abençoados pelo Senhor. Todavia, entretanto, contanto, o Espírito de Deus impregna dentro de nós um desejo por coisas maiores. Eu não creio que eu esteja vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu sinto no meu espírito, eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, mas eu sinto que ainda há coisas maiores. Há revelações de Deus, há uma intimidade mais profunda, há sonhos que eu ainda não sonhei, há sentimentos que eu ainda não experimentei. Eu ainda quero viver promessas de Deus que foram dadas lá atrás e que não se cumpriram, não porque Deus não é fiel, mas porque talvez eu não estava preparado para receber. Quero me preparar. Desejo é o Espírito de Deus que coloca. Hábito sou eu que pratico. E o prazer é o Espírito Santo que traz. Tudo começa com um desejo. E esse desejo, eu posso abraçá-lo, porque às vezes, cozinhando, dirigindo o carro, aqui no templo, quantos de nós já não fomos chamados para viver mais perto de Deus? Quantos de nós já não sentiu o desejo de ter uma escala de oração, de jejum, de levar mais a sério a nossa vida espiritual? Espírito que coloca. Aí eu tenho 2 coisas: ou eu posso abraçar, ou eu posso rejeitar. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Eu tenho a capacidade de abafar e de perder o melhor de Deus. E há milhões de pessoas insatisfeitas na igreja, vazias, que estão questionando: onde estão os rios de água viva? Onde estão os rios? Onde está a vida abundante? Vim para que tenham vida e vida com abundância. É que quando o Espírito de Deus chamou, você estava ocupado demais com os cuidados desta vida. Você abafou. Você não teve tempo para Deus. Toda decadência espiritual começa no lugar da oração, a negligência da oração. Quando deixamos de orar, a nossa vida espiritual começa a entrar em decadência. Nós tornamos o desejo, quando abraçamos e colocamos em prática, tornamos o desejo em prática e temos um cantinho na nossa casa. E é muito importante você entender que isto não é coisa de pastor, isto não é coisa de quem ministra a palavra, isto não é para quem faz parte do grupo de louvor, de adoração da igreja. Isto é para quem quer viver perto de Deus. Isto é para quem quer experimentar o sobrenatural de Deus. Isto é para qualquer pessoa a quem o Espírito de Deus chama para estar mais perto dele. E aí então, quando a gente coloca em prática, explicamos isto. Isso deixa de ser prática. Isso deixa de
ser cansativo, assim como alguém que faz uma academia e mesmo para o bem do seu corpo, começa a ver dores nos seus músculos, mas daqui a pouco se transforma em prazer. E o prazer é quando você sente o sabor de Deus na oração. É quando você é visitado por Ele. É quando você não sabe se você entra dentro dele ou ele entra dentro de você, mas é o seu melhor momento do dia. Deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo. Você fala e você ouve. E às vezes você mais ouve do que você fala. E você entra para orar por um propósito e Deus te conduz a orar por outro. E você considera perdido o dia que você não passa tempo com Deus. E quando o prazer é prazer quando você faz da oração não um fim em si mesmo, mas um meio para você desfrutar Deus. Eu vim aqui não é para pedir um carro novo, não é para pedir o green card, cidadania, é para desfrutar da tua companhia. É para estar junto contigo. É para sentir o pulsar do teu coração. E aí, horas se transformam em minutos. Diferente da prática, que às vezes parece que o tempo não passa. Você fica 1 hora, parece que foram 10 minutos de oração. Então, o desejo é Deus que coloca, a prática sou eu que faço. E o prazer é o Espírito Santo que traz. Esta foi a introdução semana retrasada. Semana passada falamos sobre a casa limpa e explicamos, não vamos entrar no mérito. Explicamos que se eu ouvir a iniquidade do meu coração, Salmo 66, 18, o salmista Davi orou e ele disse, ou melhor, ele cantou este salmo, ele compôs este salmo e ele disse, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E a casa limpa é quando o Espírito de Deus nos mostra tantas coisas que estão fora de ordem e que precisam ser varridas. Às vezes bodes mal cheirosos estão tomando lugar da presença de Deus. Às vezes nós estamos agarrados a latões de lixo, quando Deus tem ouro para compartilhar conosco. Às vezes sentimentos tão mesquinhos dentro de nós que precisam ser varridos. Nós jamais experimentaremos ser uma casa de oração no sentido de profunda intimidade com Deus, sem primeiro estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por isso a oração, ela não muda Deus, ela muda quem ora. Casa pura. Você precisa ser uma casa pura. Você precisa lutar com todas as suas forças, e Jesus foi radical quando ele fez menção acerca da santidade. Ele disse, se os teus olhos são prejudiciais à sua vida espiritual, arranca-o! É melhor que entre no céu sem olho do que com os dois vá para o inferno. Santidade precisa ser radical, porque Deus é um Deus santo. Nós jamais experimentaremos o melhor da vida cristã se estivermos de braços dados com o mundo. Mensagem de semana passada, ouça lá, não vou repregar. E nesta manhã vamos falar sobre casa pura. E Jesus disse que essa casa pura, depois de expulsar os que vendiam e compravam, ele disse, essa casa é conhecida como casa de oração. Vamos falar sobre casa de oração. O plano de Deus para a minha vida é que eu seja uma casa de oração. Uma casa de oração. Que eu respire oração. Assim como um corpo que tem vida, é automático respirar. Assim, aqueles que nasceram do Espírito e são conduzidos pelo Espírito, precisam aprender a orar. 1 Tessalonicenses 5,17.
orai sem cessar. Precisamos aprender a respirar oração. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a necessidade de orarmos. Jesus teve uma vida de oração. Os apóstolos tiveram uma vida de oração. Isto por si só deveria ser suficiente para que nós nos dedicássemos à oração. Porque se Jesus, que foi Jesus, precisava orar, e eu? Russell Shedd, um dos grandes teólogos brasileiros, que partiu há algum tempo atrás, tive o prazer de conhecê-lo. Russell Shedd fez um apanhado, uma pesquisa de todos os avivamentos da história. Qual foi a mola propulsora que preparou o caminho para os avivamentos? E ele descobriu o óbvio: oração e palavra. Todos os avivamentos que a igreja experimentou na terra foi porque havia um povo orando. Parece que quando Deus quer abençoar uma igreja, um povo, uma cidade, Ele provoca o desejo neste povo de orar. Todo o declínio espiritual da igreja, tempo de trevas, foi quando a igreja deixou de orar e automaticamente se afastou de Deus. Parece que existe um tempo para orar, e esse tempo é agora. A Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Observe essa expressão: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ora, haverá um tempo em que as pessoas tentarão orar, mas já não acharão mais a Deus. Abra-nos a porta, disseram as virgens loucas, imprudentes. Mas a porta já estava fechada. Haverá algumas pessoas que negligenciam a oração e que não oram hoje, mas que precisarão orar um dia. E quando orarem, talvez seja tarde demais. O mundo está com as costas viradas para Deus e acha que somos ignorantes, povinho, e não sabem que o mundo gira lá fora por causa da igreja, do sacrifício de Cristo, e porque a igreja ainda está aqui, gemendo, sentindo o que Deus sente, intercedendo pelo mundo. Há um tempo para você orar, e esse tempo é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Salmo 69:13, Davi diz assim: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, em tempo aceitável. Lindo, Bíblia. Faço a minha oração em tempo aceitável. Ou seja, haverá um tempo em que a oração já não será mais aceita. Hoje é tempo de orar. O cego de Jericó, filho de Davi, era a última vez que Jesus passava por Jericó. Ou ele aproveitava a oportunidade, ou ele morreria cego. Tem misericórdia de mim. Havia um tempo para ele clamar. E se ele não aproveitasse aquele tempo, ele perderia a oportunidade da sua vida. O ladrão arrependido, havia um tempo para ele orar. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Estou aqui porque eu mereço. Cala a tua boca para o ladrão do outro lado de Jesus. Você está dizendo loucuras. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Mas este homem não fez nenhum mal. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Reconheço a minha iniquidade. Havia um tempo para ele orar. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Já se buscou saber aonde está o maior círculo de oração do mundo? Aonde está? Na Coreia? Eu estive lá. Fiquei impressionado de ver como a igreja da Coreia ora. A igreja na Coreia se levanta 4 horas da manhã e 5 horas. Não é uma igreja, é todas as igrejas da Coreia. Metodistas, Assembleia, Batistas. O país está em avivamento. Há 50 anos atrás, a Coreia do Sul estava entre os 10 países mais pobres da terra. Não tinham o que comer. Há 50 anos atrás. Hoje, a Coreia está entre os 10 países mais ricos do mundo. Em 50 anos. 50 anos. Como que se explica isso, pastor? É que a minha Bíblia diz: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações, e eu sararei a sua terra. Entre as 10 nações mais ricas do mundo. A igreja da Coreia, 5 horas da manhã, está no templo orando. Os crentes da Coreia têm 9 cultos na semana. 9 cultos. A maioria de nós não serviríamos para ser membros daquela igreja. A maioria de nós. 9 vezes por semana eles vão ao templo. 7 dias às 5 horas da manhã. Quero que Deus me dê a oportunidade de voltar lá. E você chega no templo de 7, 8, 10 mil pessoas, tem que ficar procurando lugar para dobrar o joelho. Porque já tem milhares de joelho dobrado, orando. E alguns que estão assentados oram assim, parecendo judeus, cheios do Espírito, falando línguas, com as mãos levantadas. E há um barulho assim de oração que dá vontade de nunca sair daquele lugar. Uma presença de Deus. Olha o que uma igreja faz numa nação. 5 horas da manhã, a igreja ora até às 6. Todas as igrejas da Coreia. E às 6 horas da manhã eles descem para o refeitório, fazem o lanche e saem para o trabalho. Ficamos na casa de uma família coreana. Um casal que deu o quarto para eu e minha esposa ficarmos lá os 10 dias que estivemos na Coreia. Um ambiente diferente. Um ambiente, a gente tem visitado algumas nações da terra. Eu tenho pisado em alguns lugares, quando você sai de dentro do avião, parece que você está entrando no inferno de opressão, de malignidade. Dá vontade de você orar em qualquer lugar que você está na Coreia. Eu tinha vontade de chegar cansado e dobrar os joelhos e continuar orando. Aleluia. Quarta-feira eles estão no templo à noite, vão 5 horas da manhã e voltam às 7 da noite para o culto. E domingo a igreja tem 10 a 12 cultos, conforme a igreja. Eles vão 5 horas da manhã e já ficam para o primeiro culto às 6 da manhã. Muitos deles. Outros vão para casa e depois voltam para o culto das 8h30, das 10, meio-dia e 30, da uma e pouco, 2 horas e assim por diante. 9 vezes por semana no templo. O país foi revolucionado pelo poder e pelo impacto da igreja. Estaria na Coreia o maior círculo de oração do mundo? Não. Estaria em Pensacola, ali na Flórida, onde houve filas quilométricas de pessoas querendo entrar, de milagres acontecendo alguns anos atrás? Pesquisou-se, é em Pensacola que está o maior círculo de oração do mundo. Na Guatemala, que experimentou um grande avivamento de Deus, não! Chegou-se à conclusão de que o maior círculo de oração do mundo está no inferno, no Hades. Existem milhões e milhões de pessoas que pegaram do cálice da ceia, que frequentaram cultos, que usaram Bíblia para pregar e estão no Hades agora. Brincaram com Deus. Perderam a oportunidade porque não se prepararam. Deus falou uma vez, 2, 10.
Jesus não veio para toda a igreja, mas veio para eles individualmente. Não estavam prontos. E eles estão no Hades nesta manhã, conscientes. E os que mais sofrem no Hades hoje não são os feiticeiros, não são os idólatras e os adúlteros. Os que mais sofrem no Hades hoje são crentes que um dia frequentaram a igreja, que ouviram sermões, que foram chamados para oração, mas estavam ocupados demais. E não importa qual essencial seja a minha ocupação, se ela me rouba o momento da oração, ela é maldição na minha vida. E eles estão hoje, se fosse nos dado um vislumbre, fosse aberto nesta manhã a terra, e nós pudéssemos olhar as almas que estão no Hades, nós veríamos desviados e desviadas, pastores, irmãs do círculo de oração, que não subiram, não estavam preparados, jovens que pecaram e que acharam que o casamento iria consertar o pecado, obreiros que saíam do púlpito para fazer coisas erradas, homens que traíam suas esposas, mulheres que ficavam na internet namorando online. E se nós pudéssemos vê-los nesta manhã, a oração deles é de desespero. Meu Deus! Não há palavras que possam expressar. Misericórdia de mim! Me perdoa! Tarde demais. Tiveram pastores, tiveram igrejas para congregar, tiveram tempo para orar, para consertar as suas vidas, mas estavam ocupadas demais. Ocupadas demais. Lembra da parábola que não foi parábola do rico e Lázaro? O rico nunca orou na sua vida, nunca orou. Mas quando ele foi para o Hades, ele virou um orador de primeira. Pai Abraão, Pai Abraão! Nunca orou. Não precisava orar, tinha dinheiro, tinha tudo que precisava. Confundiu prosperidade material com prosperidade espiritual. Tem gente que só é rico de dinheiro, mas é pobre espiritual, miserável. Se Jesus vem, ele fica. Mande alguém na casa dos meus 5 irmãos. Olha o rico orando no Hades. Para que não venham para este lugar de tormento. Virou um orador no inferno. Já era tarde demais. Abraão disse: eles têm a lei e os profetas, eles têm Bíblia. Por R$ 1,99 no Walmart. O livro mais lido do mundo. Se eles não leem Bíblia, não têm culpa. Serão justificados pela palavra e serão condenados pela palavra. O maior círculo de oração que existe está no inferno. Olha a importância da oração, não apenas na vida de Jesus, mas na vida dos apóstolos. Capítulo 6, a igreja chegou à conclusão de que as murmurações estavam havendo, porque os obreiros dedicados na ação social de atender viúvas e os necessitados da igreja não tinham tempo para orar. E eu posso passar o dia inteiro distribuindo cestas básicas, visitando pessoas no hospital, e chegar no final do dia e me sentir vazio, porque não é o meu trabalho que me preenche, é Deus. Quando Jesus chamou os discípulos, a Bíblia diz, Marcos capítulo 3, primeiro os chamou para que estivessem com ele, depois para que fossem pregar, curar enfermos e expulsar demônios.
O pregar, o curar, o expulsar demônios deveria ser resultado de ter estado com Ele. Às vezes achamos que somos chamados só para pregar, só para expulsar demônios. E como um carro que vai e daqui a pouco acaba o combustível, ficamos pelo caminho. E o ministério se torna árduo. A igreja se torna pesada. Os cultos parece que não têm prazer. E daqui a pouco há obreiro se suicidando. E não há nenhuma crítica. Mas quando alguém chega a uma situação como essa, é porque foi aos poucos se afastando de Deus. Aos poucos. Aos poucos. E quem é apto para esta obra sem a ajuda do Espírito? Porque lidar com pessoas é uma das coisas mais terrível que existe. Cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é um pensamento diferente. E se Jesus viesse cuidar de ovelhas hoje, tem gente que não aceitaria. Se não for gemendo, se não for na oração, você não suporta, você não aguenta, você desiste. Vai cuidar da sua vida, vai ganhar dinheiro. Os discípulos estavam ocupados em atender viúvas e assistência social da igreja. E Deus os chamou a atenção. E eles se reuniram e disseram: vamos instituir diáconos que cuidem destas coisas. E nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Veja a partir do capítulo 5 a igreja que já era poderosa, que talvez perdesse a sua eficiência se os obreiros, aqueles que estavam na frente, não estavam orando como necessário. Se reimpulsiona. A implicação da palavra grega aplicada aqui significa ser forte, fiel. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Dedicado, mantê-la aquecida, mantê-la acesa em nossa alma e fazer dela nossa principal ocupação. Quantos que a oração é a sua última ocupação? Nos dedicaremos à oração e à palavra. O fervor vai estar dentro de nós e ela será a nossa principal tarefa, nossa principal atividade. Tudo o que fizermos será resultado dos momentos de oração. Por isso que existe, tomara que não exista na Shekinah, eu creio que não, mas muitos obreiros frustrados consigo mesmo, com seu desempenho hoje. Há muitas obreiras insatisfeitas, porque a oração não é a sua principal ocupação. E não são apenas para aqueles que usam o púlpito. Deus precisa de homens de oração na política, e só farão diferença na política se forem homens de oração, senão se corrompem. Oxalá que em Brasília tivesse um batalhão de homens que oram, pelo menos 1 hora por dia, impactariam a nossa nação, porque tomariam as decisões, não por coligações, por arranjos, mas por direção de Deus. Não é apenas no púlpito, em Brasília, na política. Deus precisa de homens de oração no comércio, na indústria. Empresários cheios de oração, em que a sua principal atividade é estar com Deus. Seus empregados seriam impactados. Seus negócios seriam gerenciados e dirigidos por Deus. Seriam muito mais abençoados do que são. Porque este é o projeto de Deus. E o que foge disso leva à negligência espiritual. Se os apóstolos tivessem abandonado o lugar da oração e o ministério da palavra para servir as mesas, a igreja teria perdido o seu fervor. O crescimento da igreja vem por meio da oração e da palavra. Eles com certeza perceberam
que o sucesso da palavra e o progresso da igreja primitiva dependia de se dedicarem à oração. Assim como todos os nossos negócios. Se é bom, poderia ser muito melhor. Deus podia agir eficazmente por meio deles, à medida que eles se dedicavam plenamente à oração. Não é tarefa para pastor. A sua área precisa de homens de oração. O ambiente do seu trabalho será transformado. Se você é pintor, cabeleireiro, se você é não importa, lá na área que você está, as pessoas serão impactadas, lá no hospital, lá no comércio. Aquele salão vai virar de cabeça para baixo, se tiver um homem, uma mulher de oração. Você será a voz de Deus dentro daquele lugar. Hoje as pessoas veem tudo em nós, menos. É por isso que as pessoas dizem, se for para ser crente igual fulano de tal, fico do jeito que eu estou. Há um tempo para orar. E esse tempo é hoje. Parece que Jesus estabeleceu no Getsemane o quórum mínimo de oração. Quando 26:40 de Mateus, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Nenhuma hora. Parece que Jesus estabeleceu o quórum de que quem quer ver o sobrenatural, de quem quer experimentar Deus na essência, precisa passar pelo menos uma hora de oração. Não é para pastor, é para crente que quer viver o sobrenatural. Um cantinho na sua casa, uma cadeira, depois das crianças estarem dormindo, ou antes que elas se levantem. Quando você estuda a história de grandes pregadores, John Wesley, Whitefield, estude para você ver. Qual era o segredo desses homens? Eram superdotados, tinham um QI elevadíssimo. Não. Sabe que como começou a maioria do ministério deles? Mães de oração. Suas mães oravam, acordavam de madrugada, passavam tempo com Deus. Alguns deles até estiveram longe de Deus, mas estavam tão saturados e havia tanta reserva de oração diante do trono de Deus, que mesmo desviados, Deus estava cuidando deles. E mais cedo ou mais tarde, muitos deles voltaram e se transformaram uma tocha dentro da casa de Deus. Bem-aventurado é um filho desviado, um marido que não é crente, que tem uma esposa que ora, uma mãe que paga o preço em oração. Deixa eu dizer uma coisa, seu filho pode estar longe de Deus, mas se ele está debaixo dos seus joelhos, não tem capeta nesse mundo que coloque a mão na vida dele. Não pudestes vigiar comigo nenhuma hora, Pedro. 3 lições desse texto, 26:40 de Mateus, o Getsemane como um todo. Primeira lição: a oração é o melhor remédio prático que podemos usar nos tempos de tribulação. Eu vou repetir isso. Look at me, please. A oração é o melhor remédio que podemos usar nos tempos de tribulação. Foi até mesmo para Jesus. Sabe aonde Jesus foi se refugiar no momento de maior agonia? Nos braços do Pai, orando. E não houve oração mais profunda e maior do que a de Jesus, porque a intensidade da oração foi tão grande que os seus vasos sanguíneos se abriram. A sua angústia, ele derramou a sua alma. Não era uma reza, era uma entrega de alma na oração. Mesmo Jesus se refugiou na hora da angústia na oração. Não ligou para os empresários, não faz como alguns de nós fazemos, que liga para a sogra, vai para o Facebook e coloca lá que está angustiado.
Jesus foi. Sabe qual é o nosso problema? Porque Jesus não foi para a oração somente nessa hora de angústia. Ele tinha uma vida de oração. Uma vida de oração. Leia acerca de Jesus e você vai ficar impactado para ver como ele orava. E procuraram-no. E era ainda escuro de madrugada. E ele estava orando. Jesus deixava muitas vezes os discípulos para orar. Ele vivia uma vida de oração. Alguns de nós negligenciam. Jesus não fez assim. Ele não negligenciou o Pai, a oração, o ministério todo. E na hora da angústia ele vai orar. É o que alguns de nós fazemos. Ore hoje enquanto as coisas estão bem. Ore hoje enquanto você tem forças para orar. Ore hoje enquanto o dinheiro está entrando, a saúde está no corpo. Ore hoje enquanto as coisas estão abençoadas. Porque se chegar o dia mau, tomara que não chega. Mas se chegar, você se sentirá tão perto de Deus que o dia mau não vai te atingir. Você vai dizer como Davi: ainda que eu ande, tomara que eu não ande, tomara que eu não entre no vale, mas ainda que eu entre no vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Se você perder tudo, mas não perdeu o seu relacionamento, sua intimidade com Deus, você não perdeu nada. Porque Deus é o mesmo antes da crise, durante a crise e depois da crise. Deus não perde o controle. Maraia, ceia, quem eu come, soube a cara. Sabe qual é o nosso problema? Negligenciamos a Deus nas horas boas. Vamos para a praia. Não é errado ir, mas se for na hora da oração, é. Qualquer coisa que ocupe o lugar da oração, por mais digno que seja. Mas vivemos só de lazeres, de cuidados desta vida. Aí chega o dia mau, a casa cai, se desespera, se deprime, dá um tiro na cabeça. Mas não era crente. Mas era um crente negligente, era uma virgem imprudente que não orava. Que só sabia orar quando a coisa ficava preta. Todos os crentes verdadeiros deveriam fazer como Jesus. O melhor remédio na hora da tribulação é orar. A semelhança de Jó, devemos prostrar-nos e adorar o Senhor. Ele deve ser a primeira pessoa a ser buscada. A primeira pessoa a ser consultada é Deus. Não é nem o marido, não é nem a sogra. É Deus. Primeira lição. A oração é o melhor remédio prático que podemos usar nos tempos de tribulação. A segunda lição do Getsemane. Aprendemos que a inteira submissão de nossa vontade à vontade de Deus deveria ser um dos principais motivos e alvos da nossa existência neste mundo. As palavras de Jesus nos servem de exemplo da atitude que devemos cultivar na hora da dificuldade. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Minha alma está angustiada até a morte. E não era por causa do abandono dos seus discípulos que ele sabia que ia acontecer. Não era pela dor dos pregos da cruz e da pesada cruz nas suas costas que ele estava angustiado. Era porque os pecados do mundo inteiro estavam caindo sobre ele. Ele se tornaria maldição, a tal ponto do próprio Pai virar a cara para ele e não atendê-lo. Mas se necessário for que eu tenha que passar por tudo isso,
faça-se a tua vontade, não a minha. Uma vontade descontrolada e não santificada é grande causa de infelicidade na existência. Consultou a Deus? Procurou saber se vir para cá era plano dele? Se comprar esta casa era vontade dele? Se casar com este homem era plano de Deus? Se casar com esta moça era plano de Deus? Ou você fez como deu, como quis, e depois que a cara quebrou, aí você foi para Deus quebrado? Como que foi? Procurou orar para poder instituir isto antes? Disse: Senhor, eu quero muito isto, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque nós não enxergamos um palmo na frente. Deus já mora na eternidade. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos, quanto mais do que aqui 10 com a gente. Ele sabe que aquilo que hoje aparentemente é bênção, amanhã vai se tornar maldição. Tem notícia de quantas mulheres já levaram um tapa na cara, apanharam, levaram um tiro. Suas mortes foram planejadas, se casaram apaixonadas. Sabe por quê? Não consultaram a Deus. Quando você consulta a Deus para um casamento, quando você derrama lágrimas diante do Senhor, pelas nossas incoerências e livre-arbítrio que temos, pode dar errado. E se você não consultar? E se você não orar? E se você não se submeter à sua vontade? Quando você estuda o caso de alguns casais estraçalhados que chegam para a gente aconselhar, chegam na mesa, no office, arrebentados, e quando você procura a árvore genealógica do problema, porque às vezes estão tratando as consequências e não tratam a causa. É desobediência a pais e mães, porque não oraram, porque deixaram da igreja para procurar moço lá fora. E aí as consequências vêm. A inteira submissão da nossa vontade à vontade de Deus deveria ser a razão da nossa existência. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos. Porque a vontade de Deus é vontade perfeita, agradável e boa. Porque Deus tem o melhor para você. Sabe qual é o problema? Nós nos envolvemos com a pessoa errada, e quando a certa aparece, você já está envolvido. Você já quebrou a cara. Você já fez o que não devia. Deus nunca deixa de ser fiel, ainda que sejamos infiéis. Terceira lição do Getsemane. Aprendemos que existe grande fraqueza, até mesmo nos verdadeiros discípulos de Cristo. E por isso precisam vigiar e orarem, estar em oração. Até mesmo os verdadeiros discípulos precisam vigiar e orar a esse respeito. Vemos Pedro, Tiago, João, 3 apóstolos escolhidos pelo Senhor, dormindo quando deveriam estar orando. Se Pedro tivesse orado aquela noite, ele não teria negado a Jesus. Se Pedro tivesse orado, não estava. Ou você crê em pré-determinismo, que Deus determina que esse vai negar, esse vai me trair, esse vai... Isso não é bíblico. Diabo, Pedro, pediu para cirandar com a sua vida, mas eu roguei ao Pai por ti. Mas na hora que ele deveria estar orando, ele estava no videogame, na internet, no WhatsApp, no Facebook. E aí chegou a hora da tentação e ele não estava preparado para encarar. Se Pedro tivesse orado, ele não teria negado o Senhor na casa de Caifás aquela noite.
Também vemos nosso Senhor dirigindo-se a eles com estas palavras solenes: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você está entendendo isso? Orai para não entrar em tentação. Ora, o que existe de pessoas em tentação hoje? Por quê? Não estão orando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A hora que menos eu tenho vontade de orar é a hora que mais eu preciso orar. Preciso vencer. Não é nem o diabo, é a mim mesmo. A carne é fraca. Fazemos coisas erradas por falta de oração. Negociamos errado por falta de oração. Casamos errado por falta de oração. Orai para não entrares em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma dupla natureza em todos os crentes. Convertidos, regenerados, renovados, santificados. Ainda assim, carregam uma massa de corrupção, um corpo de pecado que precisa ser submisso através da oração. Eu não preciso nem de demônio para sair fora do propósito. É só a minha carne entrar no domínio, se assentar no trono. Tem coisas que nós atribuímos ao diabo, ele não tem nada a ver com isso. Fui eu. Por inconsequências minhas. Falou que não devia. Agiu precipitadamente. Você acha que o diabo estava onde? Quando Abraão tomou Agar para ter filho com ela. Estava longe. Ele, a carne. Tentar dar uma mão para Deus. Pior é isso, às vezes tentando ajudar Deus a cumprir as suas promessas. Há uma massa de corrupção em nós que precisa ser dominada. A carne. Pedro, Tiago, orem, vigiem. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas Jesus está mostrando a necessidade de orar para não ser dominado pela carne. Jesus nos ensina que o próprio fato de estarmos cercados de tanta fraqueza deveria ser motivo suficiente para dependermos de Deus e orar. Porque o crente que não ora está dizendo: eu sei dirigir a minha vida, eu não preciso da tua ajuda, eu sei o que eu faço, não preciso do Senhor. Aí quando quebramos a cara, Deus! Olha, dê graças a Deus que eu não sou Deus, que se eu fosse Deus, sabe onde você estava? Na hora que a igreja estava orando. Aonde você estava? Aonde você estava quando eu te chamei para você orar? Te acordei de madrugada. Aonde você estava? O que você estava fazendo? Quer que eu passe um filme aqui para mostrar? Se desejarmos andar com Deus confortavelmente e não cair, como aconteceu com Davi, com Pedro, nunca poderemos negligenciar na oração. Deus fez assim, e daí? Foi Ele que fez assim. Vai questionar com Ele. O próprio filho dele teve que orar. Você acha que eu vou ter um bom ministério sem oração? Você acha que eu vou ser um crente sem oração? Shazam! Declínio, fraqueza minha espiritual, os olhos não serem dominados pelo meu espírito, o falar o que eu não devo, o cobiçar, o ver o que... Falta de oração.
Depois de orar 3 vezes e mais intensamente pelo mesmo assunto, Jesus tinha uma vida de oração. E naquela noite ele orou até suar sangue. Depois de ele orar intensamente naquela noite, ele encontrou paz no seu coração para enfrentar o que viesse. Dá uma olhadinha depois do Getsemane, se Jesus está perturbado, angustiado. Quando ele entrou no Getsemane, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Mas quando ele se levantou da oração, ele foi mergulhado por uma paz tão grande, que ele disse: vamos, levantemo-nos. O traidor se aproxima. E você não vê dali para frente nenhuma palavra de angústia, de tristeza, de reclamação. Jesus estava sereno para enfrentar o que viesse. E quem preparou Jesus para enfrentar tudo aquilo que tinha pela frente? Orar até suar gotas de sangue. Orai sem cessar. Estou pensando a terminar. 1 Tessalonicenses 5,17. Assim como é natural para uma pessoa que tem vida respirar, sem perceber, assim é natural para uma vida espiritual saudável, cheia do Espírito, uma oração sem cessar. O exemplo de Jesus nos mostra que necessitamos entrar em nosso lugar secreto para tempos especiais de oração. Aliás, nada substitui isso. Você precisa ter momento a sós, às vezes longe da esposa, só você. É maravilhoso, extraordinário e poderoso orar com a esposa. Esposa que você não ora junto se sente desprotegida, desguarnecida, vulnerável. Bem-aventurada é a mulher que o marido coloca a mão. Deixa eu orar por você. Bem-aventurado o homem que sai para o trabalho, se sente protegido, abençoado. Quando a esposa toca, Senhor, guarda, livra-o, protege-o. Não deixa que o diabo coloque a mão na vida dele. Mas nada substitui o momento a sós com Deus, como Jesus teve muitos desses momentos. Mas aliás, você não vai conseguir orar todo o tempo se primeiro você não tiver a prática do tempo a sós. Orar em todo o tempo é um reflexo de quem tem tempo a sós com Deus de madrugada. Você coloca um fundo musical ou sem, não importa, que acalma o seu coração e entra na presença de Deus e bebe água. E fica lá 30 minutos, 40 minutos. Não é fácil, até criar o hábito, até que o hábito se transforme num prazer, não é fácil, mas é o único caminho. Eu não conheço outro. Eu não conheço. É muito melhor enfrentar as dores nos nervos espirituais, mas continuar orando, do que ser ludibriado e enganado pelo diabo e fazer coisa errada e cair em tentação. Só consegue orar sem cessar. Pastor, não consigo, porque não tem momento a sós com Deus. E sabe como que é orar sem cessar? Como que eu posso aprender isso? Fazendo. Como qualquer coisa a gente aprende a fazer fazendo. E orar sem cessar é acordar pela manhã, quando não de madrugada. Obrigado por esta noite, Senhor. Guarda a minha casa. Mas não é pelo simples vernáculo. Não é para amenizar uma consciência que pede que eu... É intimidade com Deus. Acordar pela manhã, Senhor, estou me levantando agora. Se é que você já não teve aquele momento a sós, talvez pela manhã seja o melhor momento de você ter 30, 40 minutos, 50, 60, uma hora e meia com Deus. Mas os que oram à noite, quando acordam pela manhã, dirija esse dia, me livra do mal. Isto é orar sem cessar.
Senhor, seria hoje o dia do arrebatamento. E se o Senhor chamar? Essa semana uma irmã que está aqui falou que por 3 vezes ouviu um toque de trombeta. E eu fui na internet. Está normal, muitas pessoas estão escutando o barulho de uma trombeta. E ela perguntou: pastor, o que é isso? Ela está aqui. Eu disse: os anjos estão ensaiando para o arrebatamento. E de vez em quando vaza lá no microfone e sai. E alguém escuta. Já está tudo preparado. Senhor, é hoje o dia do arrebatamento. Tem gente que não ora nem para tomar café, nem para almoçar. E quando eu falo em orar para almoçar, para tomar café, não é: Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado pelo que tem, pelo que vem, amém. Não. Não é com soberaníssimo, excelentíssimo, não. Pai. Mas não é a sua boca, é nada. Quantos não têm pão? Quantos têm pão não têm saúde? Quantos têm saúde e não têm pão? Senhor, obrigado por ter se lembrado de mim. Obrigado por eu estar aqui. Steve Jobs, o homem mais rico desse mundo depois de Bill Gates, comeu o que quisesse, e eu não sou melhor do que ele, mas não tinha saúde para sentar e comer. Quantos que não têm saúde? Sabe, não são palavras, às vezes não precisa nem ter palavras, sentimento. Isto é orar sem cessar. Porque é possível dizer obrigado sem ser grato. É possível dizer eu te amo sem amar verdadeiramente. E Deus não olha para a palavra, Deus não se impressiona com o nosso vernáculo, Ele olha para o coração. Porque quem ora não são as nossas palavras, é o nosso espírito. Oh, quando as nossas palavras estão alinhadas com o nosso espírito, o mundo espiritual se move. Oh, Rachaia, Pai, essa igreja vai viver o melhor de Deus ainda. Deus está nos preparando para virar essa cidade de cabeça para baixo. Eu creio num avivamento extraordinário da parte de Deus. Orar sem cessar é sair para fora, entrar dentro do carro e dizer: Senhor, me livre do mal. Me livre, Senhor, do mau motorista, de estar no lugar errado, na hora errada. Sabe, são orações relâmpago. Você está tão ligado com Deus, porque assim como você respira, você ora. Enquanto o seu nariz respira, o seu espírito está em contato com Deus. Senhor, me livra do acidente. Vá na frente, expulsa, se é pilintra, se é demônio, capeta do inferno, livra o caminho, onde eu passar, se tiver demônio, que eu passe por cima da autoridade do nome de Jesus. É andar com Deus o dia inteiro. Fica com a minha esposa, guarda a minha casa. É chegar no trabalho: Senhor, me ajude a ser bênção para os meus amigos hoje. Com quem que o Senhor quer falar hoje? Quem que o Senhor quer abençoar através da minha vida? Senhor, aqui está o Jean. O Senhor tem uma palavra para o Jean? O Senhor quer dizer alguma coisa para ele hoje? Olha para mim aqui, eu estou aqui. É só o Senhor falar e eu digo. É diferente de dizer: Jean, Jesus ama você. É lindo dizer isso. Mas quando o Espírito diz: diga para ele que eu amo. E você diz, o Jean recebe um murro na cara. E ele: o que é isso? É que veio uma flecha de Deus. Aleluia. Um homem de oração disse isso para ele. Um homem de oração disse: não é para se livrar da consciência dele. Orar sem cessar é parar no semáforo, olhar 10 carros que estão na sua frente, aqui do seu lado. Senhor, salva esse homem do meu lado. Quem são essas pessoas? E se o Senhor voltar hoje, quantos estão preparados? Senhor, olha para essa mulher no volante, esse jovem. E se ele morrer hoje, Senhor, salva, sabe? O Espírito de Deus te dá paixão pelas pessoas. Orar sem cessar é chegar na Times Square em Nova York, quando todo mundo só vê beleza. Um homem espiritual vê almas. Senhor, e se essas pessoas morrerem, para onde elas vão? Tenha misericórdia desta cidade. Você não vai deixar de se alegrar com as coisas boas e lindas. Você não vai deixar de aproveitar o que Deus criou.
mas você vai ser um agente de Deus para desfazer obras do diabo. Deus, eu vou dizer alguma coisa para esta pessoa, prepare o coração dela agora, manda o teu anjo. Senhor, eu sinto que aquela pessoa está oprimida. Senhor, manda o teu espírito ali agora, quebra correntes. Orar sem cessar é respirar oração o dia inteiro. Aonde você vai, você é um demolidor de demônio. Aonde você pisa, o demônio tem que sair da sua frente. Lá vem um homem cheio do Espírito de Deus. Lá vem uma mulher que ora. Termino. Porque vivemos em dias hoje que os cultos, quanto mais rápido forem, melhor. Palavra, quanto mais curta, melhor. Só para dizer que eu tive no culto ontem. Estou bem com Deus. É esta geração que vai para o inferno. Não tem mais prazer nas coisas de Deus. Tem que ter ordem e decência, sem dúvida. Termino. A igreja primitiva, eu vou ficar aqui para não... Era uma igreja de oração. Eu terminei com a igreja primitiva semana passada. Vou terminar hoje com a igreja primitiva. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ficar assustado de ver que oração para a igreja primitiva não era lazer de final de semana. Era o estilo de vida da igreja. Jesus não era um passatempo de final de semana. Jesus era tudo. Eles preferiam morrer do que perder comunhão com Ele. Jesus era tudo. Quando lemos Atos dos Apóstolos, só alguns capítulos. Capítulo 1 de Atos. Primeiro círculo de oração da igreja. A igreja começa com oração. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha a oração no capítulo 1 de Atos. Capítulo 2, capítulo 1 ainda, Matias para ser escolhido como apóstolo. Sabe como que eles fizeram? Não era o que tinha sido formado na melhor faculdade, em Springfield, Missouri. Não era o que tinha sido formado em Harvard. E orando disseram: Senhor, Tu és aquele que conhece os corações. Mostra-nos qual destes dois Tu tens escolhido. Atos 1:24. Capítulo 2. Descida do Espírito Santo através da oração. A igreja estava há 10 dias orando e de repente desceu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva parece que orava. Atos capítulo 3, 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E um coxo, esperando receber deles alguma coisa, estendeu a mão, dizendo: dá-me alguma coisa. Pedro e João: se não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Cristo, levanta-te e anda agora. E o moço levantou, saltou, andou e glorificou a Deus. Hoje a igreja diz assim: eu tenho ouro e tenho prata, mas não tenho o poder de Deus para fazer você andar. Atos capítulo 4, 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está comigo? Está comigo? Está comigo? Está entendendo que a igreja primitiva orava? Capítulo 1, oração. Capítulo 2, oração. Capítulo 3, oração. Capítulo 4, oração. Capítulo 5. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, buscando a Deus. Capítulo 5, oração. Capítulo 6.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Capítulo 7. E pondo-se de joelho, Estevão orava com grande clamor, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu. Felipe morreu, Estevão morreu, orando. Capítulo 7, oração. Capítulo 8, os apóstolos, 8:14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Capítulo 8, oração. Capítulo 9, conversão de Paulo. E disse-lhe o Senhor a Ananias: levanta-te, vai à rua chamada direita, em casa de Judas, pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O cara acabou de converter, foi para a oração. Vá na casa de Judas, na rua direita, Ananias, vai lá e ora. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Esse homem vai me matar. Ananias, quem ora não faz mal para ninguém. Ele está orando, vai lá, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra perante os gentios e os reis da terra. Capítulo 10, derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio. 10:5, agora pois envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. 10:9, e no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, em Jope, subiu Pedro ao terraço, como de costume, para orar, quase a hora sexta. Capítulo 10, a igreja estava orando. Capítulo 11, Deus usa um profeta chamado Ágabo. Quando ele orava, Deus o tomou, mostrando que haveria uma grande fome na terra. Capítulo 12, Pedro estava preso e a igreja estava reunida na casa de irmã Maria. Pedro, pois, era guardado na prisão. 12:5, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga glória, irmão, para eu ficar animado para pregar, eu já estou cansado. Capítulo 13, Antioquia, orando e jejuando. Capítulo 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, olha o que a igreja estava fazendo, orando e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. 13:13, então eles, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Alguém diga, pelo amor de Deus, glória a Jesus. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Precisa dizer mais alguma coisa? Leia 28 capítulos de Atos, você vai ver 28 capítulos de oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Toda negligência espiritual começa, toda queda pela negligência da oração. Deus instituiu que assim fosse. Ou você se transforma num jovem de oração, ou você corre o risco de casar errado. Aliás, quem é jovem precisa orar mais do que quem é mais velho, porque há muitas interrogações, há muitas incertezas, há muitas coisas pela frente. Eu quero agradecer a Deus esta noite, esta manhã. Solteiro, eu gastava 2, 3 horas de oração. E as minhas quedas foi quando eu negligenciei o lugar da oração. As vezes que eu quebrei a cara na minha vida, foi porque eu estava ocupado demais para orar. Algumas vezes eu quebrei a cara. As vezes que eu dei mau testemunho foi porque eu não estava orando. Não é de 30 dias de oração que você precisa.
talvez nem isso você esteja fazendo. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ser uma casa de poder. Converse com Deus. Eu vou deixar você ao fundo desse louvor bem pianíssimo. Eu vou deixar você um pouquinho com Deus. É a sua vez de conversar com Deus. Sentado, em pé, ajoelhado. Vou deixar você com Deus um pouquinho. Espero que você aproveite. Casa tem virado casa de show, de espetáculos, de exibicionismo, onde mostramos nossos dons e talentos, onde nós nos enriquecemos muitas vezes. Faz desta casa uma casa de oração. O Senhor prometeu colocar os teus olhos, os teus ouvidos e o teu coração nesta casa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos a única resposta para este mundo, Senhor. Se o mundo está do jeito que está, a culpa é nossa. Se a igreja não ora como deveria, porque nós obreiros não oramos, falta fogo no altar. As nossas mensagens são fracas por falta de oração. Não há adoração em nós por falta de oração. Coloque um fogo dentro desta igreja que não se apague. Coloque um fogo dentro da minha alma, Senhor, que não seja perseguição, Covid, situação financeira, saúde, que nada. Incendeia a minha alma.